Olá, meus irmãos, graça e paz. Voltamos novamente e queremos partilhar a bendita palavra do nosso Deus ao seu coração, à sua família. Hoje o texto que vamos refletir se encontra em Êxodo, capítulo 2, do verso de número 11 até o versículo de número 22. Mas antes de procedermos à leitura da palavra do Senhor, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Feche os teus olhos aí. Vamos buscar a Deus, clamar sua graça, sua direção, clamar também que Deus abra os nossos olhos e quebrante os nossos corações diante desta palavra preciosa. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado, ó Deus, por teus livramentos. Obrigado por tua palavra preciosa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajude, Deus, a enxergarmos mais nesta palavra sobre como devemos viver neste mundo. Atitudes, ó Deus, que nós devemos ter, que agrade e glorifique o teu santo nome. Abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações, ó Deus. Abençoe as nossas famílias, abençoe as famílias da igreja aqui de Santa Maria, ó Deus. Abençoe cada família que porventura esteja ouvindo essa palavra, que o Senhor possa visitar com graça, com bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo ela voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zipa, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Veja que maravilhas! Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Fica tão evidente os caminhos de Deus contrapondo aos nossos, porque os caminhos de Deus são misteriosos. Os caminhos de Deus nos mostram sua bondade. Os caminhos de Deus nos mostram sua fidelidade, sua provisão, mesmo em tempos tão adversos. Os caminhos de Deus nos mostram que Ele tem planos. Ele está no controle soberano de todas as coisas. E Êxodo nos mostra um pouco mais desses caminhos misteriosos do Senhor. Fala a verdade, desde quando nós começamos as nossas reflexões em Êxodo, nós estamos percebendo a forma como Deus está conduzindo soberanamente todas as coisas. É misterioso Deus endurecendo o coração de Faraó. É misterioso e diferente quando o próprio Deus usa a filha de Faraó para salvar a vida de Moisés. É misterioso e quase humanamente sem explicações quando o próprio Faraó adota o Moisés. Os caminhos de Deus são misteriosos. Fala a verdade, quantas vezes você não entendeu algumas circunstâncias que aconteceram com a sua vida, com a sua família? Porque os caminhos de Deus nem sempre são tão visíveis e discerníveis diante dos nossos olhos humanos. A nossa percepção das coisas é diferente de Deus.
olhamos de uma maneira limitada, egoísta, olhamos as coisas visando o benefício da nossa própria vida, mas Deus conduz todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida, nestes caminhos misteriosos, a fim de que ela seja bênção, não somente na nossa família, mas na igreja, nos vizinhos, na cidade e no mundo inteiro. Os caminhos de Deus são misteriosos, mas mesmo não entendendo os caminhos de Deus tão claramente, como no meio do sofrimento, por exemplo, Jó enfrentou o sofrimento e ele perguntou a Deus por que ele sofria. Jó era um homem justo, temente a Deus, um homem piedoso, mas Deus não lhe respondeu por que ele sofria. Deus apenas se revelou como o soberano, o todo-poderoso, como aquele que é sábio, como aquele que governa todas as coisas. Os caminhos de Deus são misteriosos. No final, Jó continuou sem saber o porquê ele sofria, mas sentiu-se confortado pela presença doce e graciosa de Deus nesses caminhos misteriosos. Queridos, talvez esses momentos em que temos passado de suspensão, de temor por causa do coronavírus, seja mais um desses caminhos misteriosos de Deus. Não podemos dizer aqui de pronto, de imediato, o que Deus está fazendo com tudo isso no Brasil ou no mundo, mas Deus está no controle. Não podemos aqui fazer promessas de alívios instantâneos, de uma oração e o coronavírus vai embora, mas Deus nos manda orar, Deus nos manda permanecer firmes, crendo, e recebemos dele conforto e consolo no meio desses tempos adversos. Os caminhos de Deus são misteriosos, e no meio desses caminhos misteriosos há preciosas lições para mim e para você. Hoje eu quero chamar você a vir percorrer um pouco mais desses caminhos misteriosos do Senhor, e hoje nós aprenderemos que os caminhos misteriosos de Deus trazem consigo oportunidades de crescimento, fortalecimento da fé e serviço humilde. Mais uma vez, o sermão em uma frase: os caminhos misteriosos de Deus trazem consigo oportunidades de crescimento, fortalecimento da fé e serviço humilde. Volte os seus olhos para o texto e veja: os caminhos misteriosos de Deus proporcionaram a Moisés um crescimento. Irmãos, Moisés foi adotado pela filha de Faraó, ele foi amamentado pela mãe e posteriormente ele volta e se apresenta diante de Faraó para ser agora educado nas ciências dos egípcios. Irmãos, o texto bíblico de Atos 7, no sermão de Estevão, diz que ele passou 40 anos sendo educado em toda a sabedoria, em todas as ciências e conhecimento dos egípcios. Talvez você possa recordar por aí o seu conhecimento da história egípcia. Os egípcios, eles construíram pirâmides magníficas e belas. Os egípcios deixaram construções maravilhosas. Os egípcios, eles eram hábeis em matemática, astrologia. Os egípcios eram hábeis em arqueologia. E tudo isso estava agora sendo transmitido a Moisés. O curso de Moisés na faculdade egípcia demorou 40 anos. Os caminhos misteriosos que cruzaram a vida do povo israelita, de Arão e Joquebede, que eram os pais de Moisés, são os caminhos da providência. Deus conduziu Moisés para estar 40 anos estudando em toda a sabedoria e ciência dos egípcios. Veja que maravilha, os caminhos misteriosos do Senhor são caminhos de crescimento. Veja, meus irmãos, veja o tempo que temos passado também. Vivemos um tempo de isolamento social, mas estamos ainda desfrutando de relacionamentos em família. Mesmo não tendo todas as respostas, e mesmo não tendo uma previsão de que o tempo dos medos, do isolamento por causa da pandemia vai acabar, nós podemos aproveitar esse tempo misterioso a nós para crescimento. Você pode crescer em relacionamentos na sua casa.
no seu casamento e na sua família, com seus filhos. Quando foi a última vez que você teve tanto tempo para estar com os seus filhos, para desfrutar de comunhão, para crescer juntos? Você pode aproveitar esse tempo para fazer cursos online. Várias escolas, universidades disponibilizam bons materiais para estudos online. Você pode fazer isso, ao invés de ficar murmurando, reclamando, ao invés de ficar simplesmente com a vida ociosa dentro de casa. Você pode produzir, você pode crescer. Então Moisés passou 40 anos no Egito, não murmurando, não reclamando. Nós não temos esse testemunho bíblico, mas ele passou lá 40 anos recebendo educação, crescendo individualmente. No crescimento individual de Moisés vai resultar posteriormente em bênçãos sobre a vida de outras pessoas. Se você gastar o seu tempo lendo um bom livro, lendo a Bíblia, orando mais, se relacionando mais e melhor com a sua família e os seus filhos, isso fará um bem precioso para o restante do ano, para você e para tantos outros que vão viver e se relacionar com você e sua família. Queridos, os caminhos misteriosos de Deus proporcionam esse crescimento. Então aproveite, deleite nesse tempo, na provisão de Deus nesse tempo, para que você desfrute do que há de melhor da sua família, de Deus, de bons livros, de coisas que edificam e constroem sobre a sua vida e o reino de Deus. Não gaste tempo murmurando, não gaste tempo enchendo a sua vida de coisas inúteis. Não fique preocupado tanto com o coronavírus. Já há pessoas da área da saúde capacitada que está cuidando. Então cuide da sua vida, tome seus cuidados, mas acima de tudo, cresça nesse tempo de mistério, cresça nesse tempo de momentos sem respostas, mas saiba de uma coisa: tudo está no controle de Deus. O outro fator que nós precisamos recordar é que os caminhos misteriosos de Deus, eles trazem consigo oportunidade de crescimento, mas também de fortalecimento de fé. Veja comigo, o texto vai dizer que naqueles dias, ou seja, em dias que Moisés foi educado, agora ele já era um homem, ele já tinha os seus 40 anos, sendo Moisés já homem, ele saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Moisés resolveu dar uma volta no Egito e ele observou o sofrimento do seu povo. Moisés foi educado pela sua mãe, mesmo paga, pela filha de Faraó. Certamente Joquebede lhe ensinou sobre quem é o seu povo, sobre quem é Deus, sobre a aliança, sobre a palavra de Deus. E agora Moisés se compadece, ele vê o sofrimento do seu povo e ele sofre junto. Mas olha que interessante, Moisés, ele já tinha uma noção do que Deus estava realizando na sua vida, porque desde o seu nascimento, diz o texto bíblico, que a sua mãe discerniu que ele era uma criança especial. Agora, queridos, ele age de uma forma impetuosa, e ele vai e mata um egípcio que estava gerando sofrimento, que estava castigando um dos seus compatriotas. A história vai descrever que Moisés, por causa desse homicídio, ele vai ter que fugir do Egito e ele vai se refugiar no deserto. Moisés aqui está sendo lapidado por Deus e Deus está lhe mostrando que o caminho que Deus tem para que ele seja um instrumento de Deus, para que ele seja o libertador que Deus está preparando, não é um caminho de confiança na força dos seus braços. Moisés não iria libertar esse povo confiado na força dos seus músculos, mas na dependência de Deus. Não é só um enredo histórico, há também, irmãos, um lapidar da fé, um fortalecer a fé verdadeira, um esvaziar Moisés de uma autoconfiança, de um antropocentrismo. Os caminhos misteriosos de Deus esvaziam o nosso antropocentrismo, tira as falsas esperanças nas forças das nossas mãos, e eu creio que os caminhos misteriosos dos nossos dias já têm feito isso. Os caminhos misteriosos de Deus têm mostrado a inutilidade do mero raciocínio, do mero saber humano, do intelectualismo humano sem a graça, sem a misericórdia, sem o favor de Deus. Deus está trabalhando Moisés,
Deus está lapidando a sua fé, Deus está esvaziando Ele mesmo, e Ele vai ser um libertador, que vai libertar não com a força dos seus braços, mas com manifestação do poder, da graça e do senhorio de Deus. Os caminhos misteriosos de Deus, eles trazem consigo oportunidades para que a minha e a sua fé seja fortalecida. Os caminhos misteriosos de Deus confronta as nossas motivações, confronta aquilo que o meu e o seu coração tem confiado. Talvez em tempos tão adversos, encontramos pessoas que nem sequer dependem de Deus, que não ora a Deus, que não busca a Deus. A história de Êxodo mais à frente vai mostrar que esse Moisés impetuoso, que age confiado em si mesmo, deixará de ser este menino imaturo, mesmo já sendo homem. Há pessoas muito imaturas na fé, há pessoas que não têm uma experiência, um relacionamento real com Deus, há pessoas que são impetuosas, que faltam o domínio do Espírito Santo, que falta o fruto do Espírito Santo evidente na sua vida. Esse Moisés impetuoso, mais à frente, será chamado de um homem mais manso que existiu sobre a terra. Percebe a diferença que Deus faz numa fé imatura, num homem despreparado, e agora ele está amadurecido e se torna uma pessoa mansa. Meus irmãos, Êxodo posteriormente vai dizer que este Moisés era alguém de um relacionamento tão estreito com Deus, que ele falava face a face com Deus, para se referir à intimidade, à comunhão que Moisés tinha com Deus. Um homem que aqui está sendo descrito como impetuoso, agindo, confiado em si mesmo, fazendo aquilo que o ímpeto do seu coração propõe, posteriormente será descrito como alguém que depende de Deus em mansidão. Veja como é diferente, meus irmãos. Os caminhos misteriosos do Senhor, talvez os caminhos misteriosos do Senhor alcançou a minha e a sua vida, quando nós estávamos perdidos também, vivendo em impetuosidade pecaminosa, com o coração teimoso e endurecido por causa do pecado. Mas Deus tem lapidado, trabalhado a nossa fé, trabalhado o nosso coração e nos fortalecido. Deus em sua graça tem fortalecido nessa caminhada. Aproveite o tempo que estamos vivendo, tempos misteriosos, sem respostas, pelo menos no momento. Aproveite para estreitar seu relacionamento com Deus, fortaleça a sua fé, fortaleça o seu relacionamento com o Senhor. Aproveite esse tempo para orar mais, leia mais a Bíblia, seja alguém mais dependente de Deus, faça como Moisés, seja uma pessoa que fale com Deus de tal maneira, seja íntimo de Deus, que gaste mais tempo com oração e menos com reclamação. Vimos até aqui que os caminhos misteriosos do Senhor são caminhos que trazem consigo oportunidades de crescimento. Moisés foi educado e cresceu no conhecimento, na sabedoria que era disponível nos egípcios. Vimos também que esses caminhos misteriosos de Deus, eles trazem consigo oportunidades de crescer na fé, fortalecimento para a nossa fé, nos amadurece. Mas por último, nós vemos que os caminhos misteriosos do Senhor, eles trazem consigo o aprendizado de serviço humilde. Moisés agora vai ser lapidado por Deus para aprender o serviço humilde. Veja comigo, a narrativa bíblica diz que Moisés, após matar o egípcio, ele vai fugir para o deserto de Midian. E no deserto de Midian, ele vai conhecer as filhas de um sacerdote, e uma dessas filhas, a Zípora, posteriormente se torna a sua esposa. E é interessante que o texto bíblico diz que Moisés, no deserto de Midian, ele foi cuidar de ovelhas. Os historiadores, os comentaristas bíblicos vão dizer que Moisés passou 40 anos no deserto. Veja, olha que interessante, 40 anos Moisés passou estudando, crescendo. Agora ele passa 40 anos no deserto de Midian. Ele vai constituir família, ele vai ter os seus filhos, e um deles descrito aqui, Gerson, e dá-lhe o nome Gerson exatamente para descrever a sua condição de peregrino na terra que se encontra. 40 anos cuidando de ovelhas rebeldes,
40 anos servindo em um trabalho humilde, trabalhando e aprendendo a humildade. Veja que maravilha! Aquele Moisés criado na corte egípcia, com regalias, com uma vida cheia de tranquilidades, desfrutando até mesmo de poder que é exercido sobre a vida daqueles que eram escravizados. Agora Moisés vive uma vida de humildade. Agora Moisés é colocado numa posição de serviço e serviço humilde, porque Deus está trabalhando o seu coração. Deus está tirando todo o orgulho, toda a confiança em si mesmo, toda a soberba que existe, e existe em todo o coração humano, existe no meu e no seu também. Quantas e quantas vezes nós fugimos de servir na igreja, no reino de Deus, e no mundo que Deus nos colocou como instrumentos para a sua glória, nós fugimos dos serviços humildes. Quantas vezes a gente não quer recolher um lixo jogado no chão, seja na igreja ou na rua? Quantas vezes a gente foge de limpar um banheiro, de limpar o chão da igreja, de limpar o banco, ou qualquer outra coisa, qualquer outra forma de serviço humilde, porque achamos que somos bons demais para exercer qualquer tipo de serviço humilde. Nós gostamos de ser servidos. Nesses caminhos misteriosos que Deus nos apresenta na sua palavra, temos aprendido que Deus quebra o nosso orgulho, que Deus quebra o meu e o seu coração cheio de soberba e nos ensina o caminho da humildade. Quando olhamos para o Rei soberano, o Criador dos céus e da terra, o Rei da glória, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele nos deu o exemplo de humildade. Veja os caminhos misteriosos de Deus. A Bíblia descreve que Jesus, sendo Deus, Ele deixou a glória e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João descreve que era tão glorioso esse evento e a própria encarnação de Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, que ele diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Querido, Jesus veio e nasceu numa manjedoura, humildade, comprometimento com a vontade do Pai. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas Ele se fez carne, Ele se identificou comigo e com você, Ele sofreu como eu e você sofre, Ele viveu cada momento da vida como eu e você vivemos. Ele enfrentou dias perigosos, quando nasceu e Herodes tentou matar as crianças, inclusive para tentar chegar ao menino que nasceria, o menino rei que nasceria. Jesus nasceu numa manjedoura, dando-nos exemplo de humildade, serviu em humildade. Quando um jovem rico quis segui-lo, ele disse: as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus não vendeu as suas pregações cobrando financeiramente. Jesus ensinou graciosamente, se compadeceu de pessoas humildes. Jesus se inclinava para acolher aqueles que eram rejeitados, leprosos, paralíticos, os adúlteros. Jesus foi até eles e deu-lhes uma palavra de esperança, dizendo: vai, não peques mais. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus pegou uma bacia humildemente, lavou os pés dos discípulos. E é nesse contexto que a mesma Escritura nos apresenta o orgulho de Pedro, dizendo: Senhor, não lava os meus pés. E Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Veja, queridos, que o orgulho que invade o meu e o seu coração não é de forma alguma algo que vem de Deus, senão da nossa soberba pecaminosa, da nossa autoconfiança, da nossa vaidade. E os caminhos misteriosos de Deus está quebrando esse orgulho pecaminoso no coração de Moisés. Deus está preparando o libertador, irmãos. Deus está preparando o seu servo Moisés para que posteriormente ele volte, enviado por Deus diante de Faraó, e seja um homem ousado e intrépido, de coragem e de uma fé sólida e robusta em meio às dificuldades e perigos. Veja, até aqui nós temos destacado que os caminhos misteriosos de Deus, eles trazem consigo oportunidades de crescimento, fortalecimento da fé e serviço humilde. Tudo isso que nós encontramos em Jesus Cristo.
Jesus Cristo, diz o testemunho dos evangelhos, ele cresceu na graça e na sabedoria diante dos homens, mas em graça diante de Deus. Jesus Cristo, quando ensinava, as pessoas se maravilhavam, porque o conhecimento que ele tinha era algo inigualável. Jesus Cristo ensinava com autoridade, com 12 anos, e os doutores na sinagoga ficavam maravilhados com o conhecimento, com a sabedoria vindo de Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, tinha um comprometimento com a vontade de Deus. Essa é uma fé fortalecida, o exemplo de uma fé que agrada a Deus, a obediência à vontade de Deus. Jesus Cristo, ele obedeceu a Deus o Pai em todas as coisas. Ele mesmo disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Isso é uma fé que agrada a Deus. Isso é viver pela fé, em todas as coisas considerar a vontade normativa de Deus para a sua vida. Jesus Cristo, mesmo tentado por Satanás no deserto, não caiu, mas resistiu à tentação, reafirmando a vontade do Pai pela sua palavra. Veja, nós ainda percebemos esta humildade na vida de Cristo. Quando Cristo esteve aqui na face da terra, vale destacar isso, ele andou no máximo foi num barco de pesca e num jumentinho. Veja, queridos, talvez eu e você temos muito mais do que Cristo já teve. A nossa casa tem muito mais mobílias do que quando Cristo nasceu, mas mesmo assim nos falta humildade de servos, humildade como a de Cristo. Falta quebrar o nosso orgulho e olhar para o nosso Mestre e ver o exemplo que Ele nos deu. E Cristo, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele foi obediente, diz as Escrituras, até a morte de cruz. Ele foi até a cruz por mim e por você, porque era o libertador que Deus enviou para nos libertar do cativeiro de Satanás. Ele é o Redentor que veio resgatar a mim e você, que estavam perdidos sem esperança, e veio aquecer o nosso coração com essa chama graciosa de Deus, dizendo que nós estamos seguros nas tuas mãos. Então vimos até aqui que esses caminhos misteriosos de Deus são caminhos de bênção sobre as nossas vidas. Eu não sei quais têm sido as suas lições nesse tempo de pandemia, mas eu tenho crescido, eu tenho estudado bons livros. Eu espero que você também esteja fazendo isso. Leia a Bíblia mais, gaste mais tempo em oração, se relacione mais com sua família, almoce mais, coloque aquela mesa que talvez tinha tempo que você não desfrutava de um almoço, jantar em família. Faça isso, aproveite. Os caminhos são misteriosos, os tempos, há muitas incertezas na perspectiva nossa humana, mas há segurança na graça e na perspectiva de Deus, porque Ele está no controle, governando a minha e a sua vida. Os caminhos misteriosos de Deus podem não ser tão perceptíveis todas as coisas para mim e para você, mas está sob o controle soberano do Deus Todo-Poderoso. Descansa o seu coração nessas verdades, que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Feche os teus olhos, oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por entender, Deus, que os Teus caminhos são diferentes do nosso, mas, ó Deus, não são caminhos descontrolados. Tudo que acontece na vida, na história, ó Deus, na nossa vida, na história da igreja, da nossa família ou no mundo, não estão fora dos Teus controles. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, queremos descansar em Ti. Queremos, ó Deus, descansar no Teu cuidado, no Teu sustento, na Tua provisão e na Tua direção. Que o nosso coração encha da Tua paz, ó Deus. Que o nosso coração encha de esperança, porque o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém.